videoaula, a nossa videoaula número 5, né, quinta, sobre doenças emergentes e reemergentes, né? Vamos começar. Em todo o planeta, uma grande quantidade de doenças afeta a população. Algumas são velhas conhecidas de todos, frequentemente somos acometidos por elas. Outras, no entanto, surgem sem sinais e causam grande devastação. É o que estamos vendo hoje com o Covid-19. Existem ainda doenças que não eram mais motivo de preocupação, mas que acabaram retornando e fazendo novas vítimas. As doenças infecciosas podem ser classificadas de acordo com seu comportamento epidemiológico em doenças emergentes e reemergentes. Doenças emergentes são doenças que, de um tempo para cá, acabam ganhando importância em um lugar, em um determinado tempo, porque se tornam graves e se tornam com incidência alta e prevalência alta. Doenças reemergentes eram doenças que assolavam a população há décadas atrás, há anos atrás, passaram por um período de controladas, ou seja, com redução drástica, com uma redução drástica da sua incidência, da sua prevalência, e por algum motivo elas retornaram novamente graves, tá? Novamente transmissíveis, novamente de forma importante, com alta mortalidade, com alta morbidade nas pessoas, tá? Então, isso é um ponto importante. Doença emergente, doença de um tempo para cá que se tornou importante. Doença reemergente foi importante, ficou um período sem aparecer e agora retornou de novo. Tá? Esses dois conceitos são utilizados quando analisamos uma população de forma específica. Por quê? Porque às vezes uma doença que é emergente no local, que é nova, ela já é uma doença reemergente em outro, porque ela já existia e agora ela retornou. Existia, foi controlada e agora retorna. Então, a avaliação de emergente e reemergente é muito específico de cada população e de cada local. Tá? Há doenças que não são emergentes em um lugar e no outro são. Isso é um ponto importante. Tá? Uma vez que uma doença pode emergir em um local e reemergir em outro. O que são doenças emergentes, então? A doença emergente é um problema de saúde novo, em que sua incidência cresceu nos últimos anos. Pode ser também um problema conhecido, que já existia, mas que ultimamente tem aparecido com mais frequência. Já existia, agora ficou mais grave a doença. Pedroso e Rocha, 2009, afirmam que as doenças emergentes são aquelas que surgem com impacto significativo sobre o ser humano, devido à sua sucidez em acometer órgãos e sistemas principais, e potencialidade de deixar sequelas limitadoras e mesmo morte, pelas repercussões sociais relacionadas à sua prevalência, ou seja, os casos que existem, reveladoras de degradação ambiental. Então, por que isso ocorre? Sempre, sempre. Uma doença tem um motivo dela acontecer, tá? Tem uma lógica. As doenças não vêm por acaso. Dentre essas doenças, podemos citar doença emergente importante, a AIDS, o HIV. Desde quando ela surgiu, ela não deixou de ser importante. Pelo contrário, ela é uma pandemia no mundo ainda, extremamente grave e que mata milhões de pessoas por ano. Um exemplo importante de doença emergente é a AIDS, que se iniciou nos dois principais países, né? Na verdade, nos Estados Unidos e no continente africano. Posteriormente, ela se espalhou por todo o mundo e teve um grande impacto negativo, uma vez que matou milhares de pessoas. A gente sabe que a origem da AIDS é de algumas tribos africanas consumirem o cérebro do macaco verde. Tá? A origem foi aí. E esses macacos, o vírus sofreu mutação no ser humano e se tornou o vírus da imunodeficiência humana. Entre os principais exemplos de doenças emergentes que já apareceram no Brasil e no mundo está o ebola, em 76, agora, há alguns anos atrás, nos Estados Unidos também. A hepatite C, que também é uma doença viral que foi identificada em 89. A encefalite espongiforme, em 80. H5N1 em 97. Também tivemos em 2012 a pandemia de H1N1. Né?
Um outro exemplo é a gripe espanhola, que matou mais de 20 milhões de pessoas no mundo. Tá? Aqui é a foto de galpões de pessoas, com pessoas, né? É, que morreram por gripe espanhola. Na época foi uma doença emergente, na época. Exemplos no Brasil, da década de 90. 75, vírus rósseo, encefalite litoral sul de São Paulo. 1980, síndrome hemorrágica, Altamira, Paraná. Em 90, vírus sabiá, Cotia, São Paulo. 91, cólera, no Amazonas. 93, primeiros casos de antavirose, Juquitiba, São Paulo. Em 98, febre maculosa, Rio de Janeiro. 98, surtos de antavirose, São Paulo, região oeste, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. No ano 2000, febre amarela, Tocantins, Goiás, Bahia, Minas Gerais, São Paulo. No ano 2000, antavirose, Lençóis Maranhenses, Maranhão. Bom, então falamos sobre doenças emergentes, que são doenças que, num local e num determinado tempo, elas surgem com impacto importante em morbidade, mortalidade, incidência e prevalência. Falaremos agora das doenças reemergentes. As doenças são reemergentes quando são conhecidas há algum tempo. Estavam controladas ou até eliminadas, mas agora retornaram, causando preocupação aos seres humanos. Então, é doenças que existiam, que reduziu drasticamente a sua incidência, a sua prevalência, e por algum motivo elas retornam. Veremos mais adiante quais são os motivos. As doenças podem aparecer novamente quando, por exemplo, um novo vetor é inserido no local, por desmatamento, por poluição ambiental. A reemergência também pode indicar problemas de vigilância sanitária. Ou seja, quando uma doença ela volta, ela ressurge, né? Ela reemerge, significa que a vigilância epidemiológica também não está funcionando nas suas medidas de controle. Doenças reemergentes também identificadas como as doenças reemergentes também são identificadas como resistentes a drogas. Muitas delas. Por exemplo, a tuberculose, que é uma doença reemergente quase no mundo todo. E hoje a gente sabe que o micobactério ele é resistente às drogas, devido a erros de tratamento, devido a interrupções no tratamento que possibilitam a resistência bacteriana. Aqui o mapa mundi, né, mostrando algumas doenças emergentes e reemergentes. Tá? Por exemplo, aqui, ó, emergentes, né, doenças novas aí, Lassa, febre por Lassa, tá? Aqui continente africano, olha só, Marbung, Ebola, tá? Hepatite C, HIV. A gente tem ali na China, né, H5N1, coronavírus agora, SARS, né? Na Rússia ali, ó, só que na Rússia é reemergente, né? Difteria, voltando difteria na Rússia, ó, reemergente. Febre tifoide aqui, ó, entre a parte da China aqui, né? Índia, né? Entre China e Índia. Febre tifoide. Aqui, cólera no continente africano. Febre amarela no continente africano. Marbung resistente, reemergente, né? Malária resistente. Febre amarela aqui no Brasil, né? Malária, droga resistente no Brasil, ó, tá bem na fronteirinha, né? Aqui nós temos dengue no Brasil, né? Nos Estados Unidos, ó, doença de Lyme, febre do Nilo, estafilococos resistentes à vancomicina, pouco ali entre Estados Unidos e Canadá, né? Antavirose, como doença emergente ali, ó, entre México ali e Estados Unidos, né? Bom, aqui dá pra gente ver um pouco o mapa mundi aí, né? A gente vê continente Austrália ali, ó, endravírus, doença emergente, doença nova, né? Então dá para se observar ali no mapa mundi a diferença das doenças emergentes e reemergentes e perceber que não é em todo mundo, é em determinados locais que as doenças emergem, que são emergentes, né, que são novas, e em determinados locais as doenças acabam voltando. Isso tem explicação que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? E recentemente algumas doenças antigas aumentaram sua incidência.
recebendo o nome de doenças reemergentes, ou seja, doença que estava controlada, que estava até eliminada, com incidência muito baixa, e agora retorna. Entre elas, leishmaniose no Brasil, né? Tuberculose no Brasil, antavirose. Aqui é um quadro que eu achei muito interessante mostrar para vocês do motivo do porquê as doenças elas emergem, né? Da onde vêm essas doenças? Né? Então vamos lá. Principais fatores, né? Mudança ecológica, desenvolvimento econômico, manipulação da terra. Através do quê? Da agricultura, fazer represas, desmatamento, reflorestamento, mudança nos ecossistemas hídricos, enchentes, secas, fome, mudanças climáticas. Doenças que podem ser causadas por essas mudanças que o homem faz no meio ambiente. Extossomose, febre hemorrágica, leishmaniose, disseminação das arboviroses, vírus sabiá, vírus rócio-encefalite, vírus maiaro, Oropush, síndromes febris. Agora, situações relacionadas à demografia e comportamentos humanos, tá? Que é a concentração demográfica, condições ali do ambiente, né? Crescimento populacional diretamente, migrações, guerras, conflitos civis, deteriorização humana, péssimas condições de vida, né? Adensamento populacional, comportamento sexual, uso de drogas, inclusive venosas, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida surge por isso. Hepatites B e C, dengue e tuberculose. Não é que surge a emergência, né? A doença emergente, a gravidade dela, a transmissão dela é possível através disso, através desses comportamentos que a gente está vendo. Comércio e viagens internacionais. Movimento internacional de pessoas, produtos e viagens aéreas. Malária. Um exemplo, aqui em Fernandópolis não tem malária. Mas tem gente com malária. Por quê? Porque a pessoa vai para o Amazonas, o caminhoneiro, e aí ele vem em Fernandópolis para fazer uma entrega, ou até mora em Fernandópolis e vai fazer uma viagem para o Amazonas, tá? Região da Amazônia. Disseminação de mosquitos e vetores, devido a esse transporte, né? Cólera, a pessoa doente vai de um lugar para o outro. Dengue, uma pessoa doente vai para outro lugar, onde tem um mosquito, né? Influenza também. Agora, coronavírus, começou lá na China, né? E propagou para o mundo inteiro. Foi através do quê? Das pessoas. As pessoas, o trânsito das pessoas, né? Que possibilitou a propagação. Começou em Wuhan, lá na China, e propagou entre as pessoas, tá? Indústria e tecnologia. Internacionalização do suprimento de alimentos, mudança no processamento e empacotamento de alimentos, transporte de órgãos e tecidos, drogas determinantes de imunossupressão, uso inadequado de antibióticos, encefalopatia espongiforme bovina, síndrome hemolítica urêmica, hepatites B e C, doença de Chagas, infecções oportunistas em pacientes imunodeprimidos devido ao uso de agentes imunodeprimíveis, né? Causa imunossupressão. Bactérias multiresistentes a antibióticos, as superbactérias que surgem, né? Outro fator principal, a adaptação à mudança dos agentes. Evolução dos micro-organismos, pressão seletiva e desenvolvimento de resistência. Variações naturais de mutações de vírus, o HIV, por exemplo. Bactérias, febre purpúrica brasileira, causada pelo Haemophilus influenza. Resistência aos antimicrobianos, antivirais, anti-amaláricos, né, que é para tratamento de malária. Pesticidas e influenza também, vírus da gripe mutando sempre, né? Estrangulamento de medidas de saúde pública, ou seja, saneamento e controle de vetores inadequados, com baixa eficiência dos serviços, né? Corte em programas de prevenção pelo governo, surge cólera, volta, dengue volta, difteria volta, baixa cobertura vacinal, as doenças imunopreveníveis volta, porque falta vacina, porque coloca horário para fazer vacina, porque a população perdeu o medo, né, e deixa de se vacinar. Então, aqui são alguns exemplos bem objetivos e claros, né, do porquê as doenças elas são reemergentes e são emergentes, né? Por que surgem doenças, né?
As doenças que voltam a afetar a humanidade após um longo período de trégua são denominadas de reemergentes ou ressurgentes. Seixas 2020. Acho que bem claro, né? A leitura aqui, a definição. Como exemplos de doença reemergente, podemos citar a dengue, uma doença viral transmitida por mosquito Aedes aegypti, o vetor, né? Ela emergiu no Brasil, ela começou, né, voltou, né, em 82 com a epidemia de Roraima. Ela surgiu, né, emergiu. E posteriormente foi erradicada. Isso em 82 ela foi erradicada logo em seguida, após a campanha de febre amarela, que acabou com todos os vetores. Entretanto, o mosquito retornou e com ele a doença, que mata várias pessoas no Brasil todo. Né? As epidemias de dengue que a gente tem todo ano aí. Né? Então, é uma doença reemergente a dengue. Quais fatores influenciam a emergência ou a reemergência de doenças? Fatores demográficos, que são concentração populacional. Quanto mais concentrado, pior condição de vida das pessoas, mais predispostas estão a doenças infecciosas e a ter epidemias, ter surtos. Fatores ambientais, fatores econômicos, baixo desempenho do setor saúde influencia, mudança na adaptação dos micro-organismos e manipulação de organismos, tá? Que aí de animais, e aí vai, né? Bom, a degradação ambiental merece destaque por permitir o aparecimento de novas enfermidades e o reaparecimento de outras consideradas como erradicadas, uma vez que garante que vetores e agentes etiológicos, ou seja, o que veicula e o que causa, desloque-se e acabem contaminando a população. Um exemplo é desmatamento, que volta agora os casos de febre amarela urbana, né? Devido à vinda do macaco, né? Para o meio urbano, que ele é um portador, e tem o mosquito também no meio urbano, o Aedes aegypti. Não podemos nos esquecer também de citar a facilidade de imigração observada nos dias atuais, que acaba por levar organismos causadores de doenças de uma área para outra de maneira extremamente rápida, o que favorece a emergência de uma doença, o surgimento dela no local que não tinha, ou um local que tinha, que controlou, voltar a ter de novo doenças. Clima. Vamos agora, eu usarei de forma muito interessante vários estudos científicos que mostram o porquê das doenças em determinados locais. De acordo com o SARI, ano 2000, dentre as mudanças climáticas mencionadas, podemos citar o El Niño em 97 e 98, que teve grandes consequências a nível mundial, causando importantes prejuízos, tanto físicos como econômicos, como a seca, inundação, perda de produtividade agrícola e perdas em vidas humanas. O Compêndio of Climate Variabilidade, né, indica que quase 10 milhões de pessoas foram afetadas ou deslocadas pelos efeitos desastrosos desse fenômeno El Niño. Desse fenômeno El Niño resultaram grandes epidemias de malária no Paquistão, Sri Lanka, Vietnã e em diversos países endêmicos da África e da América Latina. A partir dessas epidemias, epidemiologistas e entomologistas começaram a dar uma atenção especial aos impactos climáticos sobre a saúde humana. Um exemplo assim extremamente interessante. No Brasil, fatores ambientais. No Brasil, o cerrado e a floresta amazônica são principais ecossistemas afetados pelas queimadas e desmatamentos. No caso específico da floresta amazônica, que tem sofrido nas últimas décadas significativas mudanças nos padrões de uso e cobertura do solo, através do intenso processo de ocupação humana, as mudanças ambientais podem causar perda da umidade relativa do ar e, com isso, tornando a região mais vulnerável às queimadas. As queimadas são responsáveis pelas alterações na camada protetora do solo e provoca bruscas mudanças nos ciclos hidrológicos nas regiões tropicais, que tem como consequência a redução do volume pluviométrico de chuva, além de causar alterações na composição química e física da atmosfera. Portanto, os impactos ambientais do desmatamento das queimadas têm um papel fundamental nas mudanças climáticas local em toda a região, que é, por exemplo, uma foto aí do desmatamento da Amazônia. Tá? Para a Lancet, que é uma revista inglesa famosa, tá?
As alterações climáticas podem produzir impactos sobre a saúde humana de forma direta e indireta. Na forma indireta, observamos casos de ondas de calor, morte causadas por furacões, inundações, e nos casos de impacto indireto, causados por alterações no ambiente, como alterações de ecossistemas e de ciclos biogeoquímicos, né, que pode aumentar a incidência de doenças infecciosas ou não transmissíveis, que inclui desnutrição e doenças neurais. Aqui é um pouco, eu gosto muito desse gráfico aqui, né, desse esquema, né, desse mapa aí, porque ele mostra muito ação-reação, né? Então aqui, ó, processos naturais, Sol, vulcão, órbita da Terra, mudanças, o influencia em mudanças climáticas, temperatura, precipitação, que é chuva, umidade, vento, que emissão de gases e o efeito estufa também influencia nessas questões climáticas. Eventos extremos, onda de calor, inundações, secas, ciclones e queimadas, leva à perda da produção agrícola, acidentes e desastres, que por consequência leva à morte por estresse técnico, morte por agravos causados pelo desastre. Né? Olha só, mudanças de ecossistemas, perda da biodiversidade, invasões de espécies, alterações de ciclos geoquímicos, contaminação, leva à contaminação da água e de alimento por micro-organismos, que aumenta a incidência de doenças de veiculação hídrica, emergência de doenças infecciosas. Aí surgem doenças infecciosas. Que leva também à mudança da distribuição de vetores, ou seja, o mosquito que não tinha local passa a ter, tá? Hospedeiros e patógenos. E ocorre, então, o espalhamento de doenças e transmissão de vetores em locais que não tinha. O aumento do nível do mar, salinização, erosão da costa, né? Isso possibilita a contaminação da água, de alimentos e micro-organismos, que aumenta a incidência de doença infecciosa. Degradação ambiental, contaminação, pesca e agricultura leva à insegurança alimentar, desabrigados e refugiados, tá? A degradação do meio ambiente, contaminação do meio ambiente, que vai levar a fome, desnutrição, doenças associadas e doenças mentais devido ao estresse ambiental que causa. Então, olha a complexidade das causas e efeitos das doenças, por se tornarem emergentes e reemergentes. Fatores sociais e políticos. As doenças de emergência e reemergência têm sua história marcada por períodos de guerras, como também nos grandes conflitos registrados no mundo, pelas condições degradantes de refugiados, que levam à criação de condições adequadas às doenças infecciosas. Registro aponta que somente no Zaire, em 94, mais de 50 mil refugiados de guerra de Ruanda morreram de cólera e diarreia por Shigella dysenteriae. Né? Observamos que as mudanças comportamentais decorrentes da urbanização, da incorporação das mulheres no mercado de trabalho, o advento de métodos contraceptivos de maior eficácia, com alto índice de liberdade sexual para as mulheres, e ainda a disseminação do uso de substâncias psicoativas, na maioria das vezes por via injetáveis, contribuíram para a reemergência, o retorno, e a disseminação de várias doenças sexualmente transmissíveis, tá? Como hepatite B, hepatite C, e um papel em destaque na emergência, né, no surgimento do HIV. Fatores econômicos. O comércio internacional tem contribuído muito na disseminação de doenças emergentes. Como é possível observar, na Ásia e na Europa, a rota da seda, com alto índice de rato e de peste bubônica. Escravos, dengue, febre amarela, com presença do vetor. Índia, a cólera. Brasil, culturas de cana, arroz do Maranhão, antavirose, síndromes pulmonares devido a queimadas aqui da cana. O uso de novas tecnologias tem contribuído muito para o aumento das doenças emergentes, como com a tecnologia. No Reino Unido, ração com carcaças de animais possibilitou a transmissão de epizootia de encefalite espongiforme bovina para cães e gatos. Na Europa, zoonose. Laticínios, ovos e aves, contaminação por Salmonella enteritidis. Carnes, Escherichia coli.
Tailândia, Europa, cólera, leite de coco. Aqui mostra um pouco de fotos reais, né, sobre a questão aqui de fatores econômicos, a falta de acesso a saneamento, falta de acesso a alimento, né, a prevalência de doenças infecciosas e morte prematura em crianças. Fatores econômicos, a China, né, com sua explosão populacional, o governo chinês decidiu abrir o comércio livre para estimular o pequeno produtor, né, a produção e venda de animais exóticos, de animais silvestres, comercializar mesmo, em feiras que totalmente insalubres, totalmente assim, exposição de animais, um em cima do outro, dejetos de animais, misturando com dejeto de outros animais, com carne exposta, né, in natura, e isso possibilitou o surgimento do coronavírus aí, na mutação do coronavírus na cidade de Wuhan, né, que é um dos maiores comércios livres aí de animais exóticos do mundo, né? Então aqui fotos reais da China, né? A alimentação através do morcego, né? Uma sopa aí com morcego, né? Com cobra e com alimentos aí que não são comuns de serem ingeridos, né? E comercializados sem condição mínima sanitária, né? Isso é um outro ponto importante, tá? Então aqui, ó, você pode observar carne in natura, né? Carne visivelmente. Aí surge a pandemia, né, de antavirose, a epidemia de antavirose lá, epidemia H1N1 e agora do Covid-19 e provavelmente surgirá outras, né? Surge lá na China, né? Possibilitando para o mundo essa pandemia, isolamento social altamente grave e perverso para a economia. No Brasil já existem cálculos aí que o nível de desemprego aumentou 20% só com o coronavírus, né? Brasil aí na casa já dos 40 mil óbitos, né, por coronavírus, né, por uma doença emergente. A sobrecarga dos serviços de saúde, né, tendo que fazer as pessoas ficarem em casa com isolamento social para não ter muitos casos ao mesmo tempo e faltar leito de UTI e aí as pessoas irem a óbito por falta de assistência médica, né? Olha a gravidade disso. Então, no mundo, foram 6.672.300 casos confirmados hoje. No dia de hoje, dia 5. Dia 5. Tá? Nós estamos já no mês, dia 5, né? Então, no mundo, nós tivemos 205 mil casos recuperados, tá? 2 milhões, né? 2 milhões e 57 mil casos recuperados. Então, aí, ó, um terço aí, menos de um terço recuperado só, né? E 391 mil mortes no mundo, tá? No mundo. O Brasil já concentrando aí 10% dos óbitos do mundo, né? O Brasil. Aqui hoje, né? Estamos falando de hoje, dia 5, né? Nós podemos dizer que o Brasil está hoje, dia 5, né? De junho, né? Nós estamos com o Brasil ocupando aí a segunda posição mundial de casos confirmados de Covid, né? Olha que impressionante, né? Estados Unidos com 1.874.000 casos. Já se fala que se pode multiplicar isso por um total aí de 10 vezes no mínimo, porque existe o iceberg epidemiológico. Então o Brasil estaria já com 6 milhões de casos aí, possivelmente de coronavírus. Hoje, 6 milhões de casos, tá? Com um total aí de 34.021 mortes, isso no dia de hoje que nós estamos falando, tá? Hoje o Brasil só perde em óbito para os Estados Unidos e para o Reino Unido. Já passou já Portugal, tá? Já passou Itália, né? Passou Itália já. Então é o terceiro país no mundo, segundo em casos e terceiro em óbito no mundo, tá? Aqui é um mapa, né, de curva dos países, tá? Mortes por dia. Estamos vendo que no Brasil em laranja, ó, que a nossa morte por dia já está no patamar americano, né? Já passamos o americano e em curva ascendente, isso é o pior, né? Em subida. Observando aqui os casos, né? Olha a nossa curva, só de subida de casos, né? Totais, né? Aqui nós temos casos confirmados, né? Aqui nós temos em recuperados, né? E aqui nós temos óbito, né? Em ascendência a curva, ó, subindo.
Né? Então, temos 619 mil casos, 614.941 casos, 254.961 recuperados, então dá um terço aqui, né? E mortes, 34 mil mortes por coronavírus, tá? Que é uma doença emergente. Obrigado a todos aí, tá? Nós finalizamos nossa aula em doenças emergentes e reemergentes. Assunto muito interessante, muito pontual, muito importante no momento que vivemos aí, tá? Obrigado a todos.